Olá, boa noite a todos, a todas. Hoje é o dia 9 de agosto de 2023 e a nossa palestra número 131. Ela tem a primeira parte, que é uma conversa. O tema de hoje é a paz de espírito só vem com a libertação do medo. Nós vamos aprofundar um pouco esse tema e depois nós teremos a meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, que é uma terapia, de certa forma, que pode ser praticada por qualquer pessoa e que cada pessoa também pode compartilhar, ensinar para outras pessoas que sentiram o chamado. É sempre um grande prazer estar neste momento compartilhando um pouco da experiência, do conhecimento que todos nós vai adquirindo ao longo da nossa jornada, né? O Mestre Jesus, ele mencionava muito que eu te dou a minha paz de espírito, né? Então é importante a gente ter um pouco de o que é que significa o espírito. O ser humano, nós somos seres multidimensionais. O nosso corpo físico, material, que nós nos identificamos demais com ele, está no plano, na vibração, vamos chamar assim, da terceira dimensão. Essa vibração magnética, eletromagnética, a gente percebe através dos nossos 5 sentidos físicos. Como você está escutando a minha voz e está me vendo, etc. Então, esse é o primeiro nível vibracional ou faixa vibracional. É muito importante isso, que a gente tenha essa percepção desta realidade vibracional da qual nós fazemos parte. A segunda componente, que é semifísica, é o que a gente chama de corpo etérico, corpo vital, duplo etérico, corpo das sensações. Então ele está já numa vibração mais sutilizada, mais etérica, vamos dizer assim, que está numa oitava acima da terceira dimensão. Vamos só para completar o raciocínio, chamar numa dimensão 3,5, porque ela é semifísica, né? Todo o corpo físico tem a sua componente etérica. Existe uma outra dimensão, que é a dimensão emocional ou astral. Esta dimensão ela é acessada de forma mais completa quando nós dormimos. Então, no estado de sono, a nossa alma, que é constituída dos corpos sutis, ela se liberta do corpo. E a gente entra na dimensão astral e entra num estado de consciência onde a gente acessa o tempo, a nossa linha do tempo. O que é que significa isso? Significa que enquanto a gente está dormindo, isso ocorre também quando a gente desencarna, quando a gente fisicamente morre, a gente acessa as nossas memórias ancestrais de muitas e muitas encarnações. E evidentemente o que vai ficar mais contundente, mais marcante na nossa memória são os traumas. E esses traumas, eles são geralmente carregados de um medo. E esse é um medo tenebroso, porque quando a gente volta para o estado de vigília, quando a gente acorda, vamos chamar assim, a gente não lembra. Então fica com medo inconsciente, como se fosse um pano de fundo
que você não consegue identificar. E isso é uma coisa horrível, né? Porque tanto isso gera as doenças tipo síndrome de pânico, depressão, ansiedade, onde a causa está noutra dimensão, até numa outra momento da nossa jornada neste planeta. Então, aí é onde está uma das grandes fontes do medo inconsciente. É por isso que na meditação MAP, que nós vamos ver daqui a pouco, os sirianos, os seres de luz, eles fazem uma limpeza no nosso cérebro reptiliano, na memória ancestral, no cerebelo, para remover esses traumas, esses medos ancestrais primordiais. Um outro fator que a gente não percebe, mas se você estudar a história do planeta, há cerca de 12 mil anos atrás, os cientistas falam em 11.700 anos atrás, houve o grande dilúvio, que começou uma era geográfica chamada de Holoceno. Nós estamos agora entrando na Antropoceno. Então, com essa mudança climática e o grande dilúvio, existe todo um conjunto de fatores geográficos, geológicos, planetários, que gerou muito desencarne, muito sofrimento, muito pavor, muito terror. E a gente ainda carrega no nosso inconsciente esses medos ancestrais, né, que afetam o nosso presente atual. O segundo aspecto principalmente no mundo ocidental, é que existe um desconhecimento, com raríssimas exceções, de a gente desconhecer a nossa realidade humana, né? Se você perguntar para qualquer pessoa, fizer uma pesquisa, uma estatística, perguntar qual o maior medo que a pessoa tem na presente encarnação, ela vai dizer o medo da morte física, né? E isto, na realidade, não deveria ocorrer, porque a morte física é uma garantia, é a única garantia que a gente tem, e que nós somos veteranos nesse processo, e a gente não precisa de ajuda de ninguém, a gente se vira, cada um do seu jeito, para o nosso próprio desencarne. Então, por que esse medo ocorre mais no mundo ocidental? Por conta da dominação do monoteísmo hebraico, que considera um Deus que julga, que é para ser temido, e também só uma encarnação, o que ocorreu quando foi criada a Igreja Católica Apostólica Romana pelo imperador romano Constantino. Então, quando a pessoa tem conhecimento, mesmo que seja um conhecimento intelectual, não esteja ainda impregnado como sabedoria, como saber silencioso, como uma intuição, quando você sabe, e fazendo uma analogia, é como se fosse, né, durante o dia de hoje, né, vamos imaginar o dia de hoje, 9 de agosto. Então, o momento que nós estivemos acordados é como se fosse, na nossa história, uma encarnação. Quando a gente vai dormir daqui a pouco, então a nossa alma sai do corpo e vai para o plano astral. É como se fosse um período de desencarne. E no dia seguinte, na nossa analogia, a nossa alma volta para o corpo físico e continua um novo dia, uma nova encarnação. Então, quando você faz essa analogia,
você perde o medo da morte, porque nós não, na realidade nós não morremos, né? Eu tenho o privilégio de lembrar de momentos de 8 ou 9 encarnações em vários corpos, em várias partes do planeta, né? Então, quando você começa a adquirir esse saber interno, que começa com conhecimento intelectual, através de busca espiritual, de religião, espiritualidade, você já resolve um grande fator de medo, que é o medo da morte física. Então, quando você coloca na perspectiva correta da realidade, da verdade da vida, então você começa a se libertar, desses medos, tanto os medos conscientes, como os medos inconscientes que estão debaixo do tapete, como um pano de fundo na nossa vida. Então, um outro fator importante é a pessoa saber o que ela pretende nesta encarnação, né? Nós estamos aqui, na presente encarnação, como em todas as outras, com um processo, né? Esse processo, ele tem basicamente 3 momentos importantes. O primeiro momento é um processo de autoconhecimento, né? É como se fosse o ponto de partida da sua jornada. Então, quem eu sou, de onde vim, etc. Então, essa é a parte fundamental do início da sua jornada evolutiva nesta presente encarnação. Então, você deve adquirir uma maestria no autoconhecimento, na sua consciência, sobre quem você é. A partir daí, você precisa ter a sua intenção, como se fala os xamãs, o seu intento, né? O intento é algo futuro que você pretende alcançar, como fosse uma meta, qual o seu propósito nesta vida. Então você deve adquirir uma maestria no seu intento, que é a parte final da jornada. E entre o início e o fim, tem a maestria da transformação. Como é que você vai migrar, vai fazer essa jornada, essa navegação? Como é que você vai surfar desse início do que você é para o que você pretende ser nesta encarnação? Então, quando você analisa isso em profundidade, você observa o seguinte: a grande maioria das pessoas no nível do ego, ela se preocupa com ser feliz, né? O ser feliz é algo muito relativo, porque tem pessoas que querem ser feliz, pode ficar feliz com uma comida, um restaurante. Eu, no meu retiro espiritual na Rússia, com vários drogados, a pessoa dizia: o momento mais feliz da minha vida era quando eu estava com heroína, quer dizer, o que é uma loucura, né? Agora, buscar a paz é muito mais profundo do que buscar ser feliz, porque muitas vezes a pessoa quer ser feliz em ter cada vez mais dinheiro, mais posses, mais coisas, né, etc. Mas quando você busca a paz de espírito, você busca algo muito mais ligado na sua essência, como um ser humano, como um espírito, uma alma encarnada. E quando você busca essa paz, você começa a se libertar de uma série de fatores que causam medo. O medo da doença,
o medo de não atingir a carreira que o ego adora, a sua profissão, o medo da morte, o medo das perdas, das relações perturbadas que você fica carregando como uma coisa tóxica que não tem mais propósito, as mudanças de hábitos, né, que nos escravizam também. Muitas pessoas têm hábitos, estilo de vida danoso à saúde física e psíquica, né? Então, tudo isso requer uma libertação desses padrões que escravizam as pessoas, e não espere que o mercado vai lhe fornecer isso. Pelo contrário, o mercado, a mídia, a propaganda, a TV, a internet, tudo quer lhe escravizar, né? Na realidade, é que a sua energia, e a principal energia que eles querem é a sua energia emocional. E a energia emocional mais poderosa que existe é a sua emoção, é o seu medo. O medo é uma emoção primordial, né? O nosso aspecto emocional, ele tem um valor importante, porque no desenho do ser humano evolutivo e até dos mamíferos, dos animais, o nosso cérebro reptiliano, o nosso cérebro emocional ou sistema límbico, ele é próprio dos mamíferos. Ele é chamado de córtex. É um cérebro pensante muito importante que faz uma avaliação entre lutar e fugir contra o agressor, né? O predador. O ser humano, que tem um cérebro intelectual e intuitivo, é por isso que ele é chamado de neocórtex, novo córtex. Então, quando você tem esse conhecimento de que você libera a sua emoção, você queima a sua emoção, a sua energia, pelo medo, essa energia não se perde, né? Se você analisa o Antigo Testamento, você vê que os deuses Javé, Jeová, eles exigiam dos hebreus que fossem feitos sacrifícios de mamíferos, né? Em cada cerimônia, nas sinagogas, etc. Por que isso? Para liberar a emoção dos mamíferos, e essa energia que não se perde, porque a energia não se perde, ela se transforma, ela é levada ao plano astral e vai alimentar esses seres trevosos que se disfarçaram de Deus. Vamos chamar Deus com letra minúscula, né? Só com a chegada de décadas recentes dos seres de luz pleiadianos, a partir de 1987, quando eles começaram a canalizar através de várias pessoas, vários canais, naquele livro Agenda Pleiadiana, da Bárbara Handiclow, onde os pleiadianos alertam a humanidade de que os Anunnakis do planeta Nibiru estão controlando o plano astral. O plano astral é exatamente este plano que a gente vai carregando de uma encarnação para outra, né? Através dos arquétipos, através dos sistemas de crença. Então, a humanidade, de uma maneira geral, ela está sendo tratada como fosse uma manada de bois, fornecendo alimento para esses seres que estão no plano astral, os Anunnakis no astral. Esse é um assunto complexo, controverso, profundo, que a gente menciona, tem muito material que você pode pesquisar. Então, eu recomendo a leitura do
dos livros do Zecharia Sitchin, que é principalmente o 12º planeta, e o Gênesis revisitado, né? Porque, na realidade, os filhos do rei Anum, o rei do planeta Nibiru, Enlil e Enki, fizeram manipulações genéticas, etc., eles hoje controlam o astral por algum tempo, né? Eles são chamados também de o príncipe. Então, alguém aí faz a pergunta, por que eles fazem isso? Porque todo ser, toda consciência precisa de alimento. Você vê que o alimento, ele é a fonte primordial da vida. Então, o ser do astral, ele também precisa de alimento, só que ele não tem mais um corpo físico, né, para ingerir comida física e respirar. Ele se alimenta do éter, de baixa vibração, né? Então, é por isso que a mídia que eles controlam, né, não vai citar nomes aqui, mas vocês sabem, eles controlam as mídias, e as mídias são todas cheias de processos de violência, de abusos, de crimes, de ódio, de inveja, e vai por aí afora, como as novelas brasileiras, né? Então, inconscientemente, mas no automático, você vai liberando, você vai se agitando e vai liberando a sua energia vital através da emoção, através do medo, através da raiva, né? Então, fechando esse parêntese, é importante você ter esse conhecimento, que você pode pesquisar à vontade, né? Então, voltando ao tema de hoje, né? Quando você começa a perceber as coisas que te aprisionam, né? E a gente observa, por exemplo, né? A gente vê esses bilionários como do Twitter, do Facebook e etc. A gente fica, a Forbes, né? Fica fazendo propaganda que é o mais rico do planeta, etc, etc. Mas, na realidade, eles são escravos, né? Eles são escravos do próprio negócio. Eles acham que são os proprietários do negócio. E, na realidade, é o contrário, né? Suas almas estão escravizadas pelos seus negócios. E a gente vê isso em escalas também menores, né? De empresários que acham que são donos do seu negócio. Na realidade, eles são escravos do seu negócio, né? E à medida que você é escravo, você perde o seu poder. E se você perde o seu poder, você tem medo, né? Então, é muito importante que a gente procure essa reconexão espiritual ao eu superior, de onde flui a energia que a gente chama de paz, né? Paz de espírito. As vibrações que nós estamos recebendo planetárias da constelação de Aquários, que nós entramos no ano 2012, de acordo com o calendário maia, 1992, de acordo com o calendário asteca, ou no ano 2000, de acordo com o calendário gregoriano da Igreja Católica. De qualquer maneira, esse é um detalhe, mas o fato é que nós estamos no presente era, que dura cerca de 2.000 anos, recebendo dispensação magnética das configurações da geometria sagrada da constelação de Aquários e principalmente do cinturão de Fótons, que nós estamos alinhados com a estrela Alcione das Pleiades, né? Então nós estamos coletivamente
como uma humanidade num processo de iniciação coletiva, de despertar da consciência coletivamente como uma humanidade. Se você olhar em termos de humanidade, é como se a gente vivesse, eu não gosto de usar essa expressão, mas eu vou usar porque ela caracteriza bem o que a gente vai falar. É como se a gente vivesse num inferno, né? De seres humanos, uns matando aos outros, né? Só você vê os países, quanto mais poderoso é o país economicamente, militarmente, mais ele suprime e sufoca as nações mais pobres, né? Então, a única raça que mata o seu semelhante é o ser humano e os répteis. Nenhum predador, mesmo que seja um mamífero, como um leão, um puma, etc., ele mata os seus semelhantes. Mas o ser humano, ele enlouqueceu na realidade, então você pode imaginar que essa humanidade, ela coletivamente, ela enlouqueceu. E principalmente aqueles dominantes, aquelas nações monetariamente, financeiramente, economicamente mais ricas, né? São os mais prisioneiros na realidade. É só você fazer uma análise mais abrangente que você vê que as pessoas estão presas, né, em sistemas de crenças primitivos, né? Como sem saber sobre a reencarnação, sobre qual é o propósito da vida, e como a pessoa só acha que tem uma encarnação, para a vida fazer algum sentido, ele tem que buscar mais riqueza material, que é transitória, e diversão, distração, né? Como vocês sabem que ocorre aqui, principalmente no mundo ocidental. Eu, falando de forma pessoal, né, eu passei por todos esses processos, né, na minha jornada neste planeta, nesta encarnação. E hoje, eu diria que são dos momentos mais ricos, mais profícuos, mais gratificantes da minha vida, numa vida muito simples, né? Sem grandes atribuições, fazendo minhas partilhas, fazendo meu trabalho terapêutico, né? Como terapeuta. Então, a idade cronológica, né, que é o girar em torno do Sol, ele pode trazer para cada um de nós, as possibilidades que a vida é um grande mistério, né? Então, nós fazemos parte de uma teia cósmica, vibracional, que o Jung chamou de sincronicidade, né? A nossa vida é uma inteira sincronicidade, né? Então, como isso é muito além do nosso conhecimento e da nossa compreensão intelectual, que é muito pequena, muito restrita, a única forma de você viver em paz é você surfar nesta onda, que é a vida, e se render a ela, né? No sentido de rendição. Porque a rendição é uma libertação, né? Então, existem momentos na vida que a gente quer ir por um caminho, como saúde ou outras coisas mais, e a vida leva você para outro caminho, né? E você pode ficar numa luta eterna, brigando com isso aí. E isso traz medo, traz desgaste energético, mas no momento que você se rende, se entrega, você consegue recuperar sua paz de espírito, né?
e você, tipo assim, coloca a sua vida nas mãos do Deus Pai e Mãe, né? Deus cósmico, consciência cósmica universal, né? E aí você começa a ter paz, né? Então fica a reflexão sobre este tema, né? De buscar a paz de espírito que o Mestre Jesus tanto nos orientou, né? Muito bem. Vamos agora à segunda parte. Se alguém tiver alguma pergunta, vamos ver aqui. Tem uma pergunta aqui interessante da Natália, né? Como se rende? Deixar a vida me levar? É sim e não, né? A vida vai nos levar de qualquer maneira, né? Mas a gente precisa ter a intenção. A intenção é fundamental, porque nós vivemos ainda, futuramente não mais, estaremos num estado de consciência mais elevado, de unidade, de consciência crística, como se chama, ainda nesta era, daqui para o ano 4000, nós estamos num processo de dualidade onde a gente exerce o nosso livre-arbítrio, que é muito pequenininho, né? Mas quando você coloca a intenção, que é o que Jesus chamou bater na porta, que a porta se abrirá, busqueis, achareis, então você acessa o seu nível espiritual, a sua essência, o seu eu superior, já num plano de equilíbrio, de unidade, um plano de paz, de meditação, né? Então você recebe as intuições, os influxos que vêm da sua essência, de você mesmo, do seu espírito. Então você segue, né? Então, na realidade, a gente deve se render às nossas intuições, colocar as intenções e escutar o sussurrar sutil que vem do eu superior, do seu eu superior, né? Embora o eu superior, o espírito, já seja uma gota de consciência cósmica, divina, mas é como se fosse uma gota d'água no oceano. E isso é você, cada um de nós, cada ser humano. Então, é importante que a gente aprenda a escutar a nossa voz da consciência e se render a ela, né? É o que eu chamo de honrar a nossa consciência. Tem uma outra pergunta aqui da Neuza, em se tratando... Peraí. Se tratando dos sirianos, precisamos pedir ou não para eles limpar nossas memórias de vidas passadas, ou automaticamente eles limpam? É preciso pedir. Os seres de luz, eles estão a serviço, mas respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, os seres trevosos, eles não respeitam os vampiros, os seres de baixa consciência, como um assaltante encarnado, né? Ele não respeita o seu livre-arbítrio. Ele rouba, ele furta, ele agride, né? Ele não respeita. Um ser humano evoluído, evidentemente, ele respeita e não faz nada dessas coisas, né? Negativas, vamos dizer assim. Então, como ainda nós estamos numa fase de transição de consciência, de transição planetária, que é regido pelas vibrações das estrelas, das constelações de Aquários e das Pleiades, então é necessário que a gente invoque, né? É por isso que na meditação MAP que a gente vai fazer daqui a pouquinho,
é necessário que você, cada noite, antes de dormir, faça as suas invocações e coloque a sua intenção. Você vê novamente a sua intenção. Então, juntando agora, se não tem mais perguntas, nós podemos passar para o protocolo da meditação MAP, né? Então, MAP é movimento ascensional planetário, é um processo de ajuda espiritual de seres de luz, dos pleiadianos, que são os líderes dessa terapia frequência de luz, que nós somos o canal. Os pleiadianos, eles têm canalizado através de várias outras pessoas, tanto trazendo sabedoria, conhecimento divino, como trazendo terapias de cura, ajudando a harmonização energética, harmonização dos chakras, etc., expandindo a consciência. Então, os seres de luz, eles trabalham mais na harmonização dos campos magnéticos da nossa aura, do nosso ser, né? Um pleiadiano muito conhecido no meio esotérico é o Cryon, né, que é uma entidade pleiadiana de quinta dimensão, que diz: eu sou Cryon do serviço magnético. Então, esse serviço magnético, na realidade, a gente deveria começar a compreender o magnetismo que existe em tudo que é o universo como a irradiação divina, né? O Deus cósmico está presente na irradiação magnética que vem principalmente do Sol, né? O nosso Sol é como se fosse um pai solar, né? Que nos dá vida através do seu campo magnético, do calor, etc. É uma divindade cósmica. A gente esqueceu disso, né? Na hora que você resgata as suas memórias ancestrais, você perde o medo, né? Na realidade, você sai de um estado de medo para um estado de gratidão perene, né? Uma sabedoria perene, uma alegria constante, né? Só de estar respirando, né? Você imagine a mágica que é você respirar. Então, quando a gente respira o ar, o oxigênio com o prana, com os campos magnéticos, é como se a gente estivesse inspirando a própria energia do divino, né? Do Deus cósmico, né? Que nos dá alento, que nos dá vida, que nos anima a alma, né? Então, a forma de invocação dos pleiadianos é Aloha, como fossem duas palavras, Aloha. Então você fala isso 3 vezes. Olá, Ivone Donati, tudo bom? Muito bem. Perdi muito do meu medo da morte. Exatamente. Então, o perder o medo da morte também é um grande sinal, é um bom sinal da sua evolução espiritual, né? Da sua expansão da consciência. Então, os pleiadianos, eles vão harmonizar os nossos campos eletromagnéticos, os nossos chakras, que são a principal parte magnética da nossa alma, do nosso campo áurico. Os Cherokees, mantra de invocação é Akita Mani Io, 3 vezes. Os Cherokees são peles vermelhas no plano astral, são xamãs a serviço do raio verde no astral. Então eles vão também fazer limpeza dos nossos corpos, do nosso corpo emocional astral. E é um trabalho muito importante porque o nosso corpo astral, a gente carrega este corpo, né, ao longo das nossas encarnações, junto com o corpo mental, nossos pensamentos. E o corpo etérico e o corpo físico, a cada encarnação,
é criado um novo corpo etérico que vai dar vida, vai puxar os átomos da Terra para uma nova encarnação, um novo corpo físico. Os sirianos, numa dimensão de sexta dimensão, numa vibração ainda mais alta, eles fazem um trabalho planetário de limpeza da atmosfera da Terra, de proteção de Gaia, um ser vivo, uma consciência. A Gaia é uma consciência, é um organismo vivo, como é o Sol, como é o sistema solar. Né? O nosso sistema solar, com seus planetas, luas, é como se fossem os órgãos que o ser humano tem. Né? Então, a gente pode falar isso em mais profundidade em outra oportunidade. E já falei no passado também em alguma das lives. Então, os sirianos, que também canalizam e trazem terapias, né, de cura humana muito poderosa, eles fazem uma limpeza nas nossas memórias que ficam gravadas como uma medida de segurança no nosso cérebro reptiliano, na memória chamada cerebelo. Então lá é onde a gente carrega os nossos traumas ancestrais que funcionam como um sistema de defesa. Então imagine, vou dar um exemplo prático. A pessoa numa encarnação passada teve uma morte traumática. O problema não é morrer, morrer é tranquilo. O problema é uma morte traumática. Morreu afogado, né? Por exemplo, numa situação de desespero, por alguma razão morreu afogado, ficou com aquele trauma de água. Então a pessoa nesta encarnação carrega como um fator de proteção um medo de água. Só que às vezes ela tem medo de pôr o pé no mar, num lago, seja lá o que for, molhando só o pé. Não tem o menor perigo de vida. Mas como ela carrega o trauma de inconsciente, né, ela fica presa, né, e reduz as suas potencialidades, as suas possibilidades evolutivas nesta encarnação. Então, para que esta manifestação de medo ocorra no automático, porque ela ativa as suprarrenais, através da adrenalina e cortisol, esse gatilho ele tem que estar presente no corpo, na memória, no corpo físico, presente. E essa memória está aqui no cerebelo. Então, além disso, os sirianos também removem implantes, que são chamados de chips, né? Que são dispositivos geralmente energéticos que limitam a sua vibração áurica, porque nós somos como um sintonizador, um radioreceptor, que sintoniza vibrações magnéticas. Então, quanto mais alta é a nossa vibração, mais elevado é o nosso nível de acesso a informações naquele nível vibracional, ou seja, num nível baixo ou num nível elevado. Da mesma forma acontece com relação aos nossos níveis através dos chakras. O mantra de invocação dos sirianos é Iá e Umar, também 3 vezes. A razão de fazer 3 vezes é que no nível energético, quando você usa a palavra 3 vezes com poder, você cria uma manifestação energética automática. É por isso que os mantras são todos 3 vezes, como Amém, 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 né? Assim sucessivamente. Então vamos agora começar a nossa meditação. Vou tocar meu sininho aqui. Procure uma posição confortável, seja sentado ou deitado.
Como nós estamos num processo muito intelectual, vamos levar as mãos ao nosso peito, com as palmas das mãos, a primeira mão esquerda por baixo, a mão direita por cima, como se a gente estivesse num abraço do Eu Sou. Vamos fechar os olhos. Fazer respirações lentas e profundas pelo nariz. E enquanto você expira, enquanto você solta o ar pela boca, leve a atenção para as suas mãos, como que abençoando o seu chakra cardíaco, seu coração, seu peito. A respiração consciente, ela tira a nossa atenção da cabeça, que é dual, e traz para o coração, que é unitário. Então a gente rapidamente acalma a mente e pacifica o coração. Sentindo gratidão pelo momento presente, que é um presente do divino. Esta prece é para ser feita todas as noites, de preferência, antes de dormir. Então, enquanto você dorme, os seres de luz estão trabalhando no seu campo energético, já que você está desdobrado, né? Torna-se muito mais eficaz. É sempre recomendável, antes de dormir, uma prece, qualquer prece que você tenha fé, que você acredite, que você goste, que tenha conexão interior. E recomendo também a grande invocação, que é uma prece universal, supra-religiosa, que nós vamos recitar agora. E você vai acompanhando verbalmente ou apenas mentalmente. Do ponto de luz na mente de Deus, Pai e Mãe, flua luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e aquecem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz pleiadianos. Aloha, aloha, aloha. Os Cherokees. Akita Maniyo, Akita Maniyo, Akita Maniyo. Sirianos, Iá e Umar, Iá e Umar, Iá e Umar. Lembrando que você pode ensinar outras pessoas normalmente.
E agora você coloca a sua intenção. Qual o propósito que você deseja que seja trabalhado pelos seres de luz enquanto você dorme. Se você não for dormir agora, for dormir mais tarde, você faz novamente. Nós vamos ficar ancorando essa plataforma energética por mais alguns minutos e você fica aí o tempo que você julgar necessário, imerso nessa alta vibração, nessa poderosa egrégora de cura e de expansão da consciência. Tenham todos uma boa meditação e uma boa noite.